Se a vossa justiça não vai além da justiça dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. A igreja nos chama a atenção hoje, de modo especial, a um tema que é muito importante e que é, podemos dizer, o centro da vida espiritual. Nós às vezes colocamos a vida espiritual como fazer muitas orações, fazer muitas penitências, muitos sacrifícios, a presença na Santa Missa, todo cuidado ritual. Tudo isto é muito importante e necessário, mas o centro da vida cristã, aliás, a própria santidade, ela consiste na caridade. É a caridade é nisso que consiste a santidade, em viver a caridade. Caridade com Deus, o amor de Deus, na comunhão com Ele, e a caridade com o próximo. E hoje a igreja nos chama a atenção, de modo especial, à caridade fraterna. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com vocês hoje. Que é tão importante a caridade que Jesus Cristo, como praticamente a última palavra dele na última ceia, é exatamente a respeito disto. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele discorre durante, como acabamos de ouvir no Sermão da Montanha, e em diversos momentos, a necessidade e a lei da caridade. É preciso amar e aprender a amar o próximo. E qual é o fundamento dessa caridade fraterna? Primeiro, a caridade fraterna se fundamenta no próprio Deus. Deus caritas est. Deus é amor. E esse amor de Deus, ele se expande. No todo amor, ele exige que essa expansão. O amor não fica preso em si mesmo, o amor sai de si mesmo, vai ao outro. E foi por amor que Deus nos criou, por amor Deus nos mantém, por amor Deus cuida de nós. Tudo que existe no mundo, toda a criação é vestígio e obra do amor de Deus. E quando Deus vai criar o homem, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus é amor, e o homem, como imagem e semelhança de Deus, deve expressar como imagem e semelhança esse amor dele. Nós fomos criados para amar, e o homem não pode viver sem amor. Santo Agostinho diz: ama et fac quod vis. Ama e faz o que queres. E a medida do amor, continua Agostinho, é amar sem medida. Portanto, nós fomos criados para amar. Por isso nós existimos. O segundo fundamento do amor fraterno, ou da caridade fraterna, está no fato de nós, cristãos, nós somos todos membros de um corpo místico, que é a igreja. Desse corpo, Cristo é cabeça, nós somos os membros, segundo a teologia de São Paulo. E cada um de nós está ligado ao outro como membros no corpo. Se um sente, o outro sente. Se um sente dor, o outro membro sofre. Se o membro é louvado, todo o corpo é louvado. Assim é a igreja. Membros do corpo, que é a igreja, Cristo cabeça, a alma da igreja é o Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho. Portanto, entre nós deve reinar o amor. E onde está o amor, Deus está aí. Como nós cantamos na Quinta-feira Santa, no momento em que o sacerdote lava os pés de 12 pessoas, repetindo os gestos de Jesus na última ceia: ubi caritas et amor, Deus ibi est. Onde está o amor e a caridade,
Deus aí está. E diz lá o belíssimo canto: congregou-nos num só corpo o amor de Cristo. Por isso cessem lutas, cessem rixas, dissensões, porque todos bebemos da mesma fonte, que é o amor de Deus. Então, entre nós devemos viver esse amor que é afetivo, pelo que nós sentimos uns pelos outros, mas é um amor também efetivo, ou seja, que vai à prática, que vai a atitudes, que vai a gestos, palavras. É preciso que nós cuidemos de amar. Sem amor não existe o cristão. É isto que nos distingue. O selo do cristão é a caridade. Se tira a caridade, perde esse selo. E o fundamento dessa caridade está em sermos membros desse corpo, que é o corpo místico de Cristo, que é a igreja. O terceiro fundamento está no fato de sermos objeto do amor de Jesus Cristo. E o amor de Cristo por nós foi levado às últimas consequências, dele dar a vida por nós. Como disse São Paulo, ele me amou e se entregou por mim. Por isso nós devemos amar também uns aos outros. E Jesus Cristo dá o fundamento desse amor de tal forma que ele diz que tudo aquilo que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fareis. Então é preciso amar ao irmão como nós amamos a Jesus Cristo. E São João Evangelista, numa das suas cartas, ele diz: como é, filhinhos, que nós podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso irmão? Quem não ama o irmão é homicida, e os homicidas não têm lugar no reino de Deus. Como vamos dizer que amamos a Deus que nós não vemos se não amamos ao irmão que nós vemos? Por isso temos que amar. A caridade fraterna então tem esse fundamento, esses três fundamentos: o amor de Deus para conosco, o fato de sermos membros de um corpo e o amor de Cristo, a tal ponto de que em cada um de nós há uma gota do sangue de Jesus. Então, quando nós fazemos algo com relação ao nosso irmão, estamos fazendo para o próprio Cristo. Se fazemos o bem, fazemos a Jesus, mas se fazemos o mal, também fazemos a Jesus. Estes são os três principais fundamentos da caridade fraterna. Mas, como eu disse, esse amor, ele é afetivo, um sentimento, mas ele é também efetivo. Não vamos confundir amor com paixão. O amor, ele olha para o outro, busca o outro. O Papa Bento XVI, na sua encíclica Deus Caritas Est, ele explica 3 graus do amor. O amor eros, que é um amor mais interesseiro, embora pode até ser chamado de amor, num certo sentido. Ama para sentir prazer em amar. Esse eros aqui não estou falando do ponto de vista carnal, é claro, mas há um outro amor que nós chamamos de filia, um amor de ver o bem do outro, de buscar o bem do outro. É o amor de beneficência. Mas o amor mais sublime, aquele que Cristo nos mostra como modelo, é o seu amor, que é o amor que ele chama de ágape, é o amor de comunhão, de entrega. De qualquer forma, devemos buscar viver esse amor. No nosso relacionamento, às vezes a gente fica preocupado, muitos jovens, quando são pequenos, vão para a igreja, começam a crescer, muitas vezes para a crisma, depois arrumam um namoradinho, uma namoradinha, e começa a se afastar dos sacramentos, se afastar da igreja, já não vai mais à missa, porque eu estou apaixonado, porque eu estou amando, né? Que amor é esse que te afasta de Deus?
O amor não nos afasta de Deus, o amor verdadeiro nos leva a Deus. E você vai deixar a sua fé por causa de outra pessoa? Porque você diz que ama? Que amor é esse? O amor te leva para Deus, leva a lutar pelo outro, para que o outro se converta melhor, e não você se perverter. Quantos e quantos casais, sobretudo de jovens, se perdem quando começam a namorar? Se perdem, então confundem uma paixão que é egoísta, que é egocêntrica, que é fogo, com o amor verdadeiro, que também é fogo, mas um amor profundo, que vai construído no dia a dia, que pode até começar como uma paixão, uma admiração, mas é preciso amadurecer e tem que levar para Deus e não afastar de Deus. Mas como é que nós vamos viver esse amor do ponto de vista prático? Eu vou falar para vocês alguns pontos de reflexão. Primeiro, nós temos que aprender a acolher as pessoas e a olhar em cada pessoa o próprio Jesus, a todos, o pobre, o rico, a criança, o maltrapilho, o velhinho, e cuidar de acolher, e acolher com respeito. Respeitar a pessoa como ela é, não uma pessoa que eu fabriquei na minha cabeça. Às vezes eu coloco na minha cabeça o protótipo de uma pessoa que muitas vezes nem eu sou, e essa pessoa tem que se encaixar na minha forma, e eu pego a pessoa e vou colocar lá na minha forma e espremo, e a pessoa é muito gorda, não cabe, ou é diferente, não vai, a gente tem que ser do meu jeito, e eu fabrico a pessoa do meu jeito. Tem que ser uma pessoa com a perfeição segundo os meus critérios. Não é assim, eu tenho que respeitar. Isso não significa compactuar com erros pontuais da pessoa, mas eu tenho que respeitar a pessoa, uma dignidade que ela tem, de imagem e semelhança de Deus e filha de Deus. Então, amar ao próximo começa com esse respeito, e esse respeito vai se expressar através das minhas atitudes, das minhas palavras. Então nós temos que nos respeitar mutuamente, começando aqui na igreja e depois em todo lugar. Não apenas estou falando de regras de urbanidade, de civilidade, de educação. É muito mais do que isso, é ver no outro o próprio Jesus. Então respeito. Mas fulano tem tal defeito, faz coisas erradas, tal. Ela e Deus, eu vou procurar iluminá-la na medida do possível. Mas quem é você com o dedo sujo apontando o outro? Cuida da sua vida, seja santo. Cobra dos outros uma coisa que muitas vezes você não faz. Precisa ter cuidado. Então é preciso respeitar as pessoas e acolher com respeito. Cada um tem um temperamento diferente, uma cultura diferente, um jeito diferente, uma história diferente, uma caminhada, um sofrimento diferente. Só Deus sabe. Eu respeito e procuro ajudar naquilo que é possível, tentando iluminar como cristão, cuidando também da conversão, da santificação do outro, mas não querendo que o outro entre na forma que eu construí. Não pode. Isso é desrespeitoso para a pessoa. Segunda coisa, nos atos de caridade fraterna, eu tenho que aprender a servir. E quem me dá o exemplo de serviço é o próprio Jesus, que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Então nós temos que ter esse cuidado de estarmos sempre prontos a servir. E para servir nós temos que descer, nós temos que nos humilhar, nós temos que ter paciência,
temos que saber esperar, temos que controlar nossa irritação, que às vezes dá vontade de sair pulando, brigando, reclamando. Temos que servir, e saber suportar as dificuldades, né? Prontos a servir sempre. E uma terceira coisa é saber suportar com paciência as faltas do próximo. Isso é que é difícil. Eu lembro que no tempo do seminário inventaram lá de fazer uma peça da Paixão de Cristo e inventaram que eu deveria ser o diretor. Imagine eu, diretor de teatro. Mas vamos lá fazer, né? Aqueles seminaristas todos, né? Novinho, todo mundo eufórico. Eu comecei lá a dirigir, chamar os seminaristas, os jovens da paróquia, vamos fazer lá, muita gente, né? Apóstolos, carrascos. Aí um colega nosso lá deixou a barba crescer, vai ser o Jesus, né? Aí vamos aos ensaios lá, aí eu mandei fazer lá uns chicotes com aquele talo da folha de bananeira, que aquilo ali é molinho, né? Bate, não machuca, né? Aí um seminarista lá, meio cabeça de vento, inventou para enfeitar o chicote, colocou uns nozinhos na ponta, né? Coitado do menino lá na hora de ser chicoteado. Ele colocou a mão lá e amarrado a coluna, e o garoto lá, para mostrar serviço, vamos bater. E quando deu a primeira, ele, ui, deu a segunda, ui, deu a terceira, ele não aguentou, saiu correndo atrás do carrasco, e o carrasco correndo, ele, ei, espera aí, isso não está na peça. A nossa vida é assim muitas vezes, né? Nós não sabemos suportar e queremos logo correr atrás, né? É preciso aprendermos a suportar com paciência as faltas do próximo. Precisamos aprender a suportar. Aquela pessoa que às vezes está lá, fala, e você, meu Deus, é por vosso amor, né? E a pessoa não para de falar, ou então reclama as mesmas coisas. Meu Deus, é por vosso amor. Meu Deus, é por vosso amor. Uma vez um enfermeiro foi lá atender, foi chamado lá no quarto, e o paciente começou a xingar o enfermeiro, e gritava, e xingava. O enfermeiro ali parado olhando, e ele xingou. Depois que soltou todo o seu cabedal, né, todo o seu vocabulário, né, de gritos e xingamentos, o enfermeiro olhou para ele: Senhor, onde está doendo mesmo? Realmente, né, a gente tem que aprender a ter paciência com as faltas do próximo. E um último cuidado que devemos ter é o cuidado com a boa fama alheia. E em tempos como os nossos, de tantas informações, de tantas redes sociais, nós somos muito descuidados com o nome do próximo. E falamos mesmo. Esquecemos que existe um mandamento oitavo, que é não levantar falso testemunho, que não diz respeito apenas à mentira, mas diz respeito a aprender a guardar a boa fama do próximo. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Temos que respeitar o nome do próximo. Nesses tempos, por exemplo, em que nós vivemos na igreja uma grande crise, e isso é muito comum, todo mundo sabe, só alguns que vivem nas nuvens ou fingem viverem nas nuvens não sabem. E a gente vê diversas reações diante da crise, e cada um fazendo partido. O meu partido é que entende bem a crise, ou o meu partido é melhor. Não, você não entende, o outro entende, ficam se digladiando, enquanto o inimigo dá gargalhadas, a gente fica brigando, os vários grupos brigando uns com os outros. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, como lá em Corinto. E a crise continua, os inimigos continuam trabalhando, e nós ficamos nos digladiando em partidos. Na verdade, todos reconhecem a mesma coisa. O problema é qual é a posição diante das crises que nós enfrentamos hoje na igreja.
e ficamos nos maltratando uns aos outros, xingando, destruindo nomes, enquanto na verdade quase todos, pelo menos, se esforçam em fazer alguma coisa. Mas eu não posso dizer que o meu jeito de pensar é o melhor ou o outro não presta. Nós temos na igreja uma constituição dada pelo próprio Jesus Cristo, é a constituição divina da igreja, que tem garantias. Então eu tenho que seguir essa constituição divina, que tem uma hierarquia, que tem um magistério, que tem uma doutrina, que tem uma fé a ser zelada, uma constituição hierárquica. A igreja é assim. Ela não parte daquele princípio de que todo o poder emana do povo e em nome do povo se exerce. Não é assim na igreja. Todo o poder emana de Deus. Se diante de Pilatos, Jesus Cristo disse: nenhum poder teria sobre mim se não tivesse sido dado do alto, até o poder de matar, mas foi dado do alto. Então não podemos querer, né, muitas vezes por um zelo mal compreendido, né, e queremos dar soluções do nosso jeito. Existe uma coisa chamada Mysterium Iniquitatis, o mistério da iniquidade, que é um mistério. Só Deus pode solucionar. Nós temos que nos apegar à doutrina, apegar às normas da igreja, mas sobretudo viver a caridade, porque é disso que nós seremos cobrados. Viver a caridade. Na hora de entrarmos no julgamento de Deus, vai ser isso que vai ser cobrado. Evidentemente, a caridade para com Deus, para com o próximo. Portanto, temos que ter muito cuidado, né, de sermos prudentes, né, inclusive nas palavras, quando nós falamos do próximo. Eu recebo muitos vídeos, muitas coisas na internet, e vejo como as pessoas brigam e falam nomes de fulano, ciclano, beltrano. Meu Deus do céu, isso... Será que o pessoal não conhece o 8º mandamento? Pega lá no catecismo. No catecismo de São Pio X, está lá bem claro isso. Igual que é perguntas e respostas. Tá. O que é detração? O que é difamação? Então a gente tem que ter muito cuidado, que às vezes no excesso de zelo, até com reta intenção, mas como todo mundo faz, eu faço também. Isso é contra a caridade, né? Contra a caridade. Portanto, meus caríssimos, queridos irmãos, queridos filhos, vamos viver esse amor de Deus com os nossos irmãos e vamos buscar realmente, como dizia um santo, né, amar até doer, até sentir a dor do amor, nessa entrega a nosso Senhor na pessoa do próximo, mesmo que nós tenhamos que sofrer, mesmo que tenhamos que fazer sacrifícios pelo nosso próximo, pelo nosso irmão. Vamos fazer. A imagem da vela é a imagem do cristão. A vela, ela só ilumina se ela se consumir. Assim somos nós. Só vamos ser essa luz do mundo, como disse Jesus Cristo, se nós aprendemos a nos consumir, a nos entregar realmente a nosso Senhor, de modo afetivo, de modo efetivo, e isso na pessoa do próximo. É exatamente isso que nosso Senhor quer de nós. Portanto, nessa Santa Missa, a Igreja nos chama a atenção em todos os textos, né, da necessidade de vivermos esse amor no dia a dia. Ama et fac quod vis. Ama e faze o que queres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.